Tenho introduzido esse assunto do catecismo, né? A doutrina básica da igreja cristã. E esse acho que é o que a gente gravou com mais veemência, né? Qual que é a nossa única esperança na vida e na morte? Que nós somos de nós mesmos, mas nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, Deus e a... Muito bem. Vamos ler todos juntos. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. A gente tem visto outros. Qual que é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? Vocês lembram dos 10 mandamentos? Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagens em forma de qualquer coisa, acima no céu, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas embaixo. Não te curvarás a elas, nem as adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento. Guardar o sábado. Quinto mandamento. Quê? Honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Muito bem. Aí ele pergunta assim, o que Deus exige no primeiro, segundo e terceiro mandamentos? O que quer dizer, não terás outros deuses diante de mim? Quer dizer, basicamente, que a gente deve conhecer e confiar em Deus como único Deus vivo e verdadeiro. Não deve ter outros deuses na sua vida. Já, quando a gente estudou sobre os 10 mandamentos, eu falei que uma das traduções possíveis é não tragam outros deuses diante de mim. Não tragam seus deuses quando vocês vierem me adorar. É uma coisa assim, faz parte do coração humano criar esses ídolos. E o ídolo pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser sua família, pode ser você mesmo, pode ser um monte de coisas. Mas que são mais importantes, você faz tudo para que isso seja o melhor. E aí as pessoas recorrem a Deus para que isso seja alcançado. Sabe, a diferença entre o paganismo e o cristianismo não é só mudar o Deus a quem você adora. A diferença do paganismo para o cristianismo é que no cristianismo é o relacionamento com Deus. Relacionamento filial com Deus. E no paganismo, o relacionamento é comercial com qualquer que seja o Deus. Você faz coisas para que Ele possa te dar em troca aquilo que você está pedindo. Se você lembrar dos deuses dos tempos antigos, os deuses gregos, deuses romanos, por que alguém adoraria a deusa da sabedoria ou a deusa da beleza? Porque a pessoa quer ser mais inteligente, ou mais bonita, ou melhor caçador, ou melhor ferreiro, melhor engenheiro, né? A pessoa que corre mais, ou a pessoa mais forte. Então, cada um desses deuses que tinha nos tempos antigos, na verdade, eram, por isso que os psicólogos falam, de uma projeção de si mesmo. Por que você está adorando aquele Deus? Porque você quer que você receba de volta. Isso é paganismo. E alguns cristãos, vivendo na cristandade, entendendo o ensino cristão, mas entendendo parcialmente ou distorcendo, eles acham que Deus tem que fazer o que você quer que você... aquilo que é o seu desejo. Então, no final das contas, você é Deus e o outro é só o intermediário para alcançar aquilo que você mesmo quer. O que o segundo mandamento exige? Que a gente evite toda idolatria e não cultuemos a Deus de modo impróprio. E o terceiro, que é não tomar o nome de Deus em vão, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e suas obras. Quarto mandamento, por que a gente guarda o sábado? Ou domingo? Para que serve o sábado? Descanso. Esse é um deles. Fala de novo. Adoração. O mandamento é santificarás o sábado. O santificar pode ser só deixar de lado. É isso que os fariseus, a gente vai ver, gostavam de fazer, se separar e ficar ali, de enfeite, né? Mas
O objetivo era que as pessoas tivessem tempo para descanso e para refletir naquilo que Deus tem feito. Então, no quarto, Deus requer que no dia de sábado gastemos o tempo no culto público e privado de Deus. Não é só vir para a igreja, mas ter o seu tempo de adoração a Ele. Que a gente descanse do trabalho rotineiro, sirva ao Senhor e ao próximo, e assim antecipemos o sábado eterno, o descanso eterno. Deus diz assim, daquele povo que saiu do Egito e estava indo para a terra prometida: eu prometi para eles descanso, mas eles não entrarão no meu descanso. Eles não entraram, ficaram todos no deserto. Por isso, morrer não é descansar, né? O descanso de Deus é quando você está na presença de Deus. E o quinto mandamento, que a gente honre nossos pais, que amemos e honremos nosso pai e nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa disciplina e direção. Em janeiro de 1956, esses 5 jovens foram mortos. Não sei se você já tinha visto foto deles. Os nomes mais conhecidos são esses 2 do meio, Jim Elliot e o Nate Saint. Nate Saint, Nathaniel Saint, era o piloto do aviãozinho amarelo. E o Jim Elliot era um dos que escrevia melhor. Ficou uma frase que em português traduzido literalmente é meio esquisito, mas eu gosto a gente deu uma adaptada e diz assim: abrir mão do que não posso reter para ganhar aquilo que não posso perder. Abrir mão do que eu não posso reter. Assim, a nossa vida, a gente não vai levar nada e a gente fica colecionando e acumulando coisas aqui. Então, é abrir mão dessas coisas para ganhar aquilo que de jeito nenhum a gente pode perder. Esses 5 jovens estavam tentando alcançar os índios Aucas, ou Huaorani. Eles fizeram contato. Depois de várias tentativas, deram presentes, mas aí eles sumiram, perderam contato. E saiu na Life Magazine, né? Esse daqui é o momento em que esse homem está contando para 5 esposas ou 5 viúvas que, de fato, eles encontraram os corpos dos 5 missionários boiando lá no rio. Todos eles foram mortos a lança. Em maio, isso foi em janeiro de 56, em maio de 57, um pouco mais de um ano depois, algumas dessas esposas voltam para o mesmo lugar, para continuar evangelizando aqueles índios. E tem algumas frases que são famosas delas também. Uma delas diz assim: o tempo não cura, quem cura é Deus. Porque a reação das pessoas, quando viram elas voltando, falou: mas o que você veio fazer aqui de novo? Seu marido morreu aqui, né? E só faz um ano, né? Por que você já está aqui? Elas estão dizendo: o tempo não cura, não adianta esperar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não é isso que vai curar, mas é Deus que cura, e Deus já curou. Outra frase famosa delas é: a morte não muda o nosso chamado. É muito interessante isso. A morte não muda o nosso chamado. E esses indígenas, eu já contei isso algumas vezes porque eu me converti ouvindo essa história. Esses indígenas, eles se converteram. A tribo praticamente todinha se converteu. Alguns anos depois, esses que eram caçadores, encolhedores de cabeças, eles eram parentes dos jivaros, né? Eu vi fotos, a cabeça fica do tamanho de uma bola de tênis, com o seu cabelo comprido, né? Então, e aí eles tinham pilhas daquele negócio, para mostrar que eles são mais fortes que os outros, né? Esse senhor aqui, ele é filho de um daqueles que mataram os missionários. O pai dele tinha matado 35 inimigos. Então, o pai dele tinha 35 bolinhas de cabeças dos inimigos. E o pai dele se converteu. Se converteu ouvindo a história de Jesus. Há alguns anos atrás, 2 repórteres na rádio estavam falando sobre isso. Estavam muito admirados, porque eles foram até essa terra dos Aucas, fica no Equador, na Amazônia, chamada Amazônia Legal, né? A gente tem o estado do Amazonas, mas a Amazônia pega um pedaço da Colômbia, um pedaço do Equador, um pedaço do Peru.
Então, nessa parte da Amazônia, lá no Equador, eles foram lá e viram a transformação daquela tribo. Eles viram que os índios não apenas se converteram, mas se tornaram missionários. Os índios começaram a ir para as outras tribos, outros povos, para compartilhar de Jesus. Então, aqueles dois locutores, dois apresentadores, eles ouviram sobre a fé dos missionários mortos. Ouviram sobre a fé das esposas que voltaram para lá. Ouviram sobre a fé dos filhos dos missionários que estavam ainda naquela tribo. Ouviram sobre a fé dos indígenas, que se converteram e se tornaram missionários. Mas eles mesmos não foram tocados por aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Tinha até uma certa crítica, o pessoal estava bastante resistente. Isso daí é coisa de índio mesmo, né? Não são pessoas inteligentes, são pessoas primitivas, por isso que acreditam nessas coisas. Aconteceu alguma coisa assim no tempo de Jesus. Jesus e a oposição que ele enfrentava. Tinha gente que sabia tudo sobre Deus, mas não conhecia Deus. E quando Jesus veio, essa turma que conhecia tudo sobre Deus, foram os mais ferrenhos opositores a Jesus e seu ministério. Então, no começo do ministério, Jesus atraía muita gente, despertava a curiosidade de muitos, muita gente queria ser curada, eles viram milagres. E Jesus, depois daquele sermão do monte, que a gente ficou 1 ano e meio explicando, né? Quais são os princípios do reino de Deus? Quando Jesus começa a explicar que o relacionamento com Deus não se dá através de rituais, mas se dá através de relacionamento. Que pecado não é só o que você faz, mas o que você tem vontade de fazer. E que boas ações não são as coisas que você faz, mas o coração com que você faz. Lembra, né? Jesus fala, não é porque você não matou alguém que você não é assassino. Se você já odiou alguém, se você odiou seu irmão, você já é assassino. Você só não teve oportunidade, não teve coragem de matar, mas você, no coração, já desejou a morte do outro. Você fala de adultério, a pessoa fala, não, nunca me envolvi com nada. Pois é, mas sua mente já se envolveu. Se ela se envolveu, você já é adúltero. E Jesus fala de esmola, fala de jejum e fala de oração. Coisas boas, mas que as pessoas faziam para os outros verem. Então, especialmente os religiosos, os fariseus, iam para a esquina das ruas, levantavam as mãos bem alto para dizer, eu estou orando. Né? Quando ia dar esmola, mandava tocar trombeta. O argumento era que era para atrair os pobres, para poder dar dinheiro para eles. Né? Desculpa, mais esfarrapado. Né? Mas era para que todo mundo prestasse atenção. Olha, ele está dando dinheiro. Né? E o jejum, então? O jejum era para ser uma coisa boa, mas o pessoal diz que fazia uma maquiagem, né? Dava uma alongada no rosto para parecer que está sofrendo. Né? Com uma fome, você não imagina. O que aconteceu? Né? Não tem comida na sua casa? Não, eu estou de jejum. Puxa, você é espiritual. Né? Então fica aquela conversa, né? Aquela conversinha. Jesus está dizendo, olha, o problema é o coração. Depois de ter feito milagres inacreditáveis, não sei se essa é a melhor palavra, né? Um milagre inacreditável, porque talvez um milagre incontestável. Ressuscitou morto, fez paralítico andar, restaurou a vista aos cegos de nascença. E cada vez que acontecia um milagre como esse, Jesus mostrava, de alguma forma, um caminho para o reino. É assim que se relaciona com Deus. Jesus pediu um posicionamento das pessoas em relação à religião, em oposição à vida com Deus. Religião versus espiritualidade verdadeira. E aí a gente tem um exemplo aqui na questão do sábado. O sábado era uma coisa de descanso e adoração, era um sinal da aliança, o povo de Israel que guardava. Era uma lei ritual e também tinha uma tradição mais forte do que a lei. A regulamentação da lei do sábado, eu expliquei da outra vez, tinha a questão da distância, o que pode carregar, o que não pode, o que é trabalho, o que não é. Eu aprendi mais uma essa semana preparando aqui. Diz que o judeu podia cuspir, no sábado, podia cuspir no chão, desde que o chão fosse duro. Se o chão for meio mole, tiver um montinho de terra, se der uma cuspida ali e fez um riozinho, você arou a terra.
Já contei, né, que eu trabalhava numa empresa e a gente atendia um prédio basicamente de judeus lá no Bom Retiro. Um judeu no sábado não pode apertar interruptor. Se apertar interruptor, sai uma faísquinha. A faísquinha acendeu fogo. Porque está escrito que não pode acender fogo no sábado. E assim por diante, as pessoas vão criando regrinhas, e aí existia uma série de tradições orais. Porque a regra era, não pode acender fogo no sábado. E aí você tinha que ficar fazendo essas aplicações. Não pode trabalhar, então arar a terra é trabalho. Aí alguém fica lá pensando, e se alguém cuspir na terra, e a terra... Aí isso é arar a terra. Gente, né? Os fariseus eram pessoas respeitadas, admiradas por seu cumprimento da lei, mas na verdade era da tradição. Como eles poderiam reconhecer diante de Jesus que eles estavam errados, todos errados, o tempo todo? Tudo que a gente está fazendo está errado, né? Tudo que a gente está respeitando está errado. E a gente olha para o judeu desse jeito, quando conta essas histórias, fala que absurdo, né? Mas tem coisas perto da gente. Acho que eu já contei essa história também. Uma vez veio um rapaz bater aqui na porta e ele falou que ele era da igreja. Eu fui lá na porta. Oi? Né? Falou, não, eu sou dessa igreja. Falou, mas há quanto tempo você é dessa igreja? Falou, já faz tempo. Eu perguntei, né, como que chama o pastor da igreja? Ele falou, não sei, acho que é Paulo. Falou, sei. Mas quando é que você vem na igreja? Ele falou, eu venho toda semana. Não lembro se era terça ou quinta noite. Ele ia jogar futebol. Ele achava que ele era da igreja, porque ele vem jogar futebol. Falei, olha só, o que será que a gente está ensinando para as pessoas? Né? Então, deixa eu falar um pouco sobre os fariseus. Antes dos romanos dominarem a região lá da Palestina e toda a Europa, os gregos fizeram isso. Você deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande. Aí surgiram muitos costumes novos. E um grupo começou a estudar para saber quais eram os permitidos e quais proibidos pela lei. Então, por exemplo, essa coisa mais recente de apertar botão não existia naquele tempo. Então, alguém teve que fazer toda uma regra nova quando inventaram a eletricidade, ou quando descobriram a eletricidade e como usá-la. Como nem tudo estava claro, então começaram a surgir diversas interpretações com seus rabinos e mestres da lei, os escribas. Essas interpretações se tornaram a tradição oral, que depois foi reunida nas chamadas Mishnah e depois no Talmud. Então, cada uma dessas Mishnahs, ou parte do Talmud, eles falam sobre o sábado, né, todas essas regrinhas de sábado, como que tem que ser comemorada a festa, falam sobre o divórcio, falam sobre as mulheres. E tem todas umas regras para um monte de coisas, 60 livros para explicar a lei. Mas os fariseus eram pessoas boas, como cada um de nós considera a si mesmo. Mas eles se perderam. Deram tanta importância às regras que perderam a essência da lei de Deus. Jesus menciona pelo menos um pelo nome, Corban. Lembra de que é Corban? Pergunta de escola dominical. Eita, gente. O Edson sabe. Fala, Edson. Oferta. Uma oferta específica. Qual que era essa oferta, o Corban? Vou te ajudar. A pessoa declarava diante do sacerdote, tudo que eu tenho é de Deus. Não entregava nada. Não passava um cheque, não dava escritura, não fazia nada. Só ia lá na frente com o sacerdote e declarava, tudo que eu tenho pertence a Deus. Para quê? Para ele não ter que ficar gastando dinheiro com os pais, que estão velhinhos. Aí os pais falavam, você precisa ajudar a gente. Eu falei, eu não tenho mais nada, dediquei tudo para Deus. Com uma regra, com uma lei humana, cancelaram uma lei divina. E Jesus fala, vocês não percebem a contradição dessas regras que vocês estão estabelecendo? Vocês estão fazendo regras contra a lei de Deus e não a favor dela. Os fariseus eram pessoas comuns, pessoas de classe média, não eram pessoas tão influentes assim, mas tinha 6.000 pessoas dessas lá em Jerusalém, nos tempos de Jesus, segundo José.
E a gente está lendo Mateus 12, e aí vamos encaixar todas essas coisas nessa história. A gente viu essas duas primeiras da outra vez. Então, os discípulos, num sábado, estavam passando pelo campo, viram algumas espigas, estavam com fome, foram lá, tiraram a palha, sopraram e comeram. Para quê? Os fariseus estavam ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha Jesus, olha Jesus, olha Jesus. Seus discípulos estão fazendo trabalho no sábado. Eu não sei o que os fariseus estavam fazendo ali, longe, porque é campo, né? Estava passando por acaso ali, ou estava seguindo, eu não sei. Mas eles queriam muito achar um motivo para acusar Jesus. Aí Jesus usa esses 3 argumentos. Sabe o rei Davi? Ele entrou para comer os pães da proposição, pães que só os sacerdotes podiam comer. Ele foi condenado por isso? Ele fala, aliás, os próprios sacerdotes, eles trabalham no sábado. Então, eles estão descumprindo a regra do sábado. O que vocês acham disso? Eles vão ser condenados por causa disso? E ele vai usar Oséias 6,6. O que fala lá em Oséias 6,6? Obediência, misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifícios. Eu quero relacionamento com as outras pessoas e não ritualismo. Não são os rituais que vão salvar vocês, é a misericórdia. Um Deus misericordioso ama pessoas misericordiosas. E ele termina dizendo, porque o Filho do Homem, o Messias, é Senhor do sábado. Eu quero misericórdia, não religiosidade, não quero ritualismo. E a gente viu essa outra história também, a cura do homem com a mão atrofiada, tudo lá em Mateus 12. Jesus entra numa sinagoga e ali já estava esse homem com a mão atrofiada. Parece que os fariseus tinham levado ele para lá justamente para poder fazer de novo uma pegadinha com Jesus. Os inimigos de Jesus estão olhando atentamente para ver o que Jesus vai fazer. Se ele curasse a mão do homem, iam acusá-lo de curar no sábado. A cura, que trabalho que é curar, né? E aí Jesus disse para o homem com a mão deformada, vem cá, fica aqui na frente. E ele começa a perguntar para os outros, está certo fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Se algum de vocês tivesse uma ovelha, ou um cabrito, ou um bode, ele caísse num buraco, você ia esperar até domingo para tirar ele de lá? Ou você ia se esforçar para tirar o animal do buraco? Quanto mais um homem, por que eu não posso fazer o bem num sábado? E todo mundo ficou em silêncio. Aí Jesus disse que olha ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Essa palavra coração endurecido quer dizer endurecido. É o coração que ficou tão duro, que não consegue mais perceber as coisas perto. No final do capítulo 12, os judeus vão pedir outro sinal para Jesus. Prova que você é o Messias. É assim. Jesus estava fazendo sinal o tempo todo. Eles viam, mas arranjava outra explicação. Uma dessas explicações, aliás, antes ainda disso. Jesus olhou para o homem e falou, estenda a mão. Ele estende a mão. E a mão é curada. Qual foi o trabalho que Jesus fez? Nenhum. Se Jesus ainda tivesse pego a mão dele, puxado, alongado, podia argumentar alguma coisa, mas Jesus não fez nada. Ele só falou, estenda a sua mão, e ele estendeu e a mão dele foi curada. E o que acontece então quando eles veem esse sinal? Algum deles diz assim, não, esse homem é Jesus. Esse homem é o Messias. É aquele que a gente estava esperando. Não. Os fariseus saem e vão se reunir com os herodianos, os do partido de Herodes, que normalmente eram inimigos. Mas se você tem um inimigo comum, a gente se junta a eles. Isso vale para vários tipos de guerra. E eles começaram a tramar um modo de matar Jesus.
já que Jesus não se encaixa, já que Jesus não obedece nossa tradição oral, já que Jesus, a gente tem que matá-lo. Você vê cada coisa muito louca. Por que eles queriam matar Jesus? Porque ele curou a mão do homem? Não, porque ele fez isso num sábado. Um sábado se tornou mais sagrado do que qualquer outra coisa. A religião, o ritual, se tornou mais sagrado do que qualquer outra coisa. Mais do que a misericórdia. Mais do que o amor, mais do que as pessoas. Estava conversando semana passada com um líder de uma outra igreja, e ele perguntou assim: o que você acha de homossexuais na igreja? Eu falei: a nossa igreja é bastante aberta para receber qualquer pessoa. Ele falou: eu pensava assim antes também, mas agora não, acho que a gente tem que expulsar todos eles. Eu falei: mas como que você sabe quem é, quem não é? Só se a pessoa tiver trejeitos? E por que você vai expulsar a pessoa? Não, porque causa má influência. Eu falei: a questão de influência, certamente, então a gente não vai colocar nenhum deles como líder, enquanto não tiver uma conversão, uma mudança de vida. Mas você proibir ele de assistir o culto, não é esquisito? Né? Jesus era criticado por coisas como essa. Jesus hoje seria criticado por andar com prostitutas, com travestis, com petistas, com bolsonaristas, com não sei, né? Gente que você acha que não é gente boa. E Jesus andava com essa gente. E aqueles que eram gente boa, não eram gente boa. Quando Jesus pediu para o homem esticar a mão, eu falei sobre isso também. Não sei na sua vida, se você vive uma vida encolhida por alguma razão. Se você se sente menor do que os outros, se você se sente atrofiado, o convite de Deus, o convite de Jesus é: estenda a sua mão. Eu vou fazer sua mão ficar boa de novo. Você vai ser útil para o reino de Deus. Você crê nisso? E quando Jesus ouviu que ele ia ser morto, Jesus se retira daquele lugar. Quando a gente fala que é cristão, que é o seguidor de Cristo, que é parecido com Cristo, que é um imitador de Cristo, a gente precisa aprender com ele algumas dessas coisas. Porque Jesus podia ter ficado lá e batido o pé e dizer: quer me matar? Venha. Vou mostrar para vocês quem que tem poder. Ele podia ter falado isso. Se tinha alguém que tinha poder de verdade, era Jesus. Mas ele simplesmente se retira de lá. E quando ele está indo embora, muitos o seguem. Ele curou todos os doentes que haviam entre eles, mas falou: não conte para ninguém quem eu sou. E aí tem um terceiro episódio aqui. Depois disso, versículo 22, levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi, o Messias? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Sabe quando a pessoa não está afim de acreditar? Ela vai achar algum motivo. E quando Jesus expulsa um demônio, assim, não é que toda pessoa que é cega e muda é endemoniada, ou que todo endemoniado é cego e mudo, mas os demônios e as doenças estavam relacionadas. E foi visível, a pessoa, o menino, aqui está representado como menino, não sei, ele só fala que era um cego e mudo, mas assim que Jesus o cura, ele começa a falar e começa a ver. E o demônio foi embora. E, de novo, se você não quer acreditar, você pode estar vendo, e você diz: tá, estou vendo acontecer, mas sabe por quê? Porque Jesus é o príncipe do mal. Ele é filho do demônio. Jesus fala: esse raciocínio está errado.
Sabe por quê? Primeiro, vocês também têm exorcistas. Em nome de quem seus exorcistas fazem esse trabalho? Será que eles também são filhos do diabo? E se uma casa está dividida contra si mesma, se é o diabo expulsando o diabo, logo o reino dele vai acabar. Ele está sendo expulso em nome de Deus, pelo poder de Deus. E se eu estou expulsando ele em nome de Deus, então chegou o reino de Deus aqui entre vocês. E aí tem aquelas outras explicações sobre o forte, o fraco, a pessoa que é amarrada. Eu vou pular essa parte aqui só para manter aqui no foco que eu estou querendo dar. Jesus vai explicar o que os fariseus estão fazendo. Uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras. Jesus era uma pessoa gentil, amorosa, mas ele sabia dar nome aos bois, ou às cobras. Vocês são uma raça de cobras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Toda essa religiosidade, todo esse ritualismo, essa aparente espiritualidade, na verdade é do mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Aqui está falando não só de palavras fúteis, palavras superficiais, mas está dizendo, sabe, aquilo que você fala é que está dentro do coração. E quando a gente é provocado, essas coisas sobem. Do que seu coração está cheio? Opa. Jesus disse, vamos ler juntos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Tem outro caminho para chegar até Deus? Não, só tem um caminho. É o caminho que você tem que seguir lá? Porque muitos falavam assim, ó, você quer alcançar a salvação, você tem que fazer essas coisas aqui. Jesus não diz uma série de coisas que você tem que fazer. Não precisa fazer campanha de 300 dias, ou de 7 semanas, ou de... Você não precisa fazer uma romaria até determinado lugar, você não precisa... Sabe, o caminho para chegar até Deus sou eu. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. E interessante, ele não diz, ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, eu estou junto com o Pai. Venha comigo. O seu coração, o que tem dentro do seu coração? Qual que é a sua ideia sobre Deus, Jesus e eternidade? Em que ou em quem você acredita? Alguns vão dizer, eu acredito em mim mesmo. Parece que esse é o tema dos filmes atualmente. Tem que acreditar em você. Não importa que ninguém acredite, mas você tem que acreditar em você mesmo. A autoajuda funciona desse jeito também. A gente diz, eu ouço pessoas dizendo, acredito em tudo que é bom. Você é cristão? Sou cristão também, sou meio budista, meio espírita. A gente pega um pouco de cada religião, a gente pega o bom de cada coisa e a gente caminha. Já ouviu alguém que fala desse jeito? O que a gente acabou de ler na Bíblia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Como que você vai misturar as coisas? Como que pode ser cristão e espírita ao mesmo tempo? Como pode ser cristão e budista ao mesmo tempo? Não dá. Você pode ser espírita e budista ao mesmo tempo. Você pode ser até hindu e outras coisas ao mesmo tempo, mas cristão e essas outras coisas não dá. Se hoje você ouviu a voz de Deus aí dentro de você dizendo, é isso que eu preciso, essa é a verdade. Então entregue sua vida a Ele. Não seja como os fariseus, e eu me vi hoje de manhã como um dos fariseus aqui. Sabe esse negócio de eu quero misericórdia e não ritualismo?
estava meio chateado aqui, preocupado com o ritual do culto. E até deixei a minha irmã chateada. Né? E é uma contradição. Né? Para você ver como é sempre sutil. A gente quer fazer o melhor. E porque acredita que quer fazer o melhor, a gente machuca pessoas. Igualzinho os fariseus. Verdade e amor precisam caminhar juntos. Então, se você está aqui pela primeira vez, ou você ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida para Jesus, saiba que essa é a proposta. Só tem um caminho para chegar até Deus, é através de Jesus. Se você quer entrar nesse caminho, diga para Deus: Deus, entrego a minha vida para o Senhor. Quero que Jesus seja dono da minha vida. Mas eu sei que a maioria de nós já fez essa oração pelo menos uma vez. Mas a gente corre o risco, assim como os fariseus, gente boa, de caminhar machucando outras pessoas. Ou pior, né? Seja honesto com você mesmo e olhe para a sua vida e olhe para a vida dos seus parentes, vida dos seus colegas de trabalho. Tem alguma diferença entre a sua vida e a vida deles? Além do fato de você vir para a igreja? Se tem, glória a Deus. Que não seja como aquele do fariseu que diz: jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto eu tenho. Não comece a se firmar naquilo que você tem feito, achando que você é mais espiritual que os outros. Mas se o seu coração está mais perto de Deus, se você tem sido mais humilde, mais gentil, se você tem buscado servir as outras pessoas mais do que a você mesmo, se você não tem feito isso, abra mão do que você está valorizando tanto e busque o propósito de Deus para a sua vida. Assim como aqueles 5 jovens, abra mão daquilo que você não pode reter para conseguir, para ganhar, para alcançar aquilo que de jeito nenhum você pode perder, que é a salvação da sua alma. Abaixe sua cabeça. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, uma vez mais, reconhecendo nossa fragilidade e limitação, reconhecendo o impostor que vive dentro de mim mesmo. Deus, que o amor de Jesus lá na cruz, que não se importou com o que os outros pensam sobre Ele, mas se importava muito com o que Deus pensava sobre Ele, que a gente tenha esse mesmo espírito, essa mesma atitude. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus irmãos aqui também. Oramos, Deus, pedindo que o Senhor esteja transformando a nossa vida a cada dia. Que a cada dia a gente possa fazer essa entrega, essa escolha, essa decisão de seguir o caminho de Deus. Deus, que o Teu Espírito também possa constranger aqueles que ainda não entregaram sua vida para Ti. Para que haja uma transformação. Que não aconteça como aconteceu com os fariseus, de verem os milagres, de verem o que Jesus fazia, e ainda assim acharem outros motivos, buscarem outras razões, ou negarem aquilo que eles estavam vendo. Queriam matar Jesus, para que Jesus não influenciasse a vida deles. Então, Deus, traz a Tua paz, através dessa entrega para Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você quer entregar sua vida para Jesus, precisa só fazer essa oração, declarar para Deus: Deus, entrego a minha vida para o Senhor. Você precisa ler a Bíblia. A gente quer ajudar você a ler a Bíblia. E você precisa estar numa igreja que pregue a palavra. Então, se você não está em outra igreja, venha para essa igreja. Todos os domingos, 9 horas da manhã ou às 6:30 da tarde. Tá bom?